Para que uma linguagem de programação seja considerada orientada a objeto, ela precisa atender a 4 pilares. O primeiro é a abstração, que é a capacidade de esconder os detalhes da implementação. O encapsulamento, como o próprio nome já diz, significa colocar as coisas dentro de uma cápsula para proteger o estado dos objetos. O outro pilar é a herança, que são classes derivadas que podem ser implementadas a partir de outras classes já existentes. E o polimorfismo, que permite várias formas de implementação de um mesmo comportamento, ou método, através da sobrescrita desse método. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o pilar da abstração. Vamos fazer até um exemplo. A abstração consiste em esconder os detalhes da implementação do código. Exemplo de abstração é uma televisão. Nós não precisamos saber como a imagem é capturada, como que ela é distribuída e como ela se reproduz na TV. Precisamos apenas saber como usar o controle desse televisor. Trazendo isso para a linguagem de programação, observa o método calcular faturamento. Ele recebe uma data inicial e uma data final e vai devolver o cálculo do faturamento. Então, nós precisamos apenas chamar o método e passar a data de início e a data de fim, sem nos preocupar como é calculado esse faturamento. É o caso aqui, está chamando calcular faturamento, passando a data inicial e a data final. Quando usamos esse método, nós não sabemos como ele é calculado. Se ele abate devolução, se ele não abate, coisas desse tipo. Por quê? Porque todos esses detalhes de implementação estão escondidos nesse método ou nessa classe. Na programação orientada a objeto, a abstração ela vai bem mais longe do que nós falamos aqui. Nós vamos falar do restante na sequência, nos próximos vídeos. Porque no pilar da abstração também envolve as interfaces. Agora vamos para um exemplo. Este é o exemplo. Eu tenho aqui a implementação de uma classe comissão. Tem uma propriedade chamada ID do vendedor. E aí tem um método calcular comissão. Esse método calcular comissão chama outros 2 métodos que vai obter o valor do faturamento e obter os descontos daquele vendedor. Então, o método obter faturamento vai calcular o faturamento. É claro que aqui não está calculando. É só uma simulação. E aqui calculando os descontos. Aí, ele calcula 5% de comissão e abate os descontos e devolve o valor da comissão. Então, esse aqui é o código. Esse daqui são os detalhes da implementação. Agora, eu vou aqui no formulário, aqui no botão OK. Eu tenho aqui um código que estou usando aquela classe, a classe comissão. Instanciei um objeto da classe comissão. E aqui na linha de baixo, eu estou chamando aquele método comissão, passando o ID 4, que é o ID do vendedor, a data de início e a data final. E aquele método vai me devolver o valor da comissão. Se eu olhar aqui, o método me devolve um decimal, um valor decimal. Então, aqui vai ter o valor da comissão. Aqui estou mostrando esse valor com 2 casas decimais. Observe que ao usar o método, eu não tive que me preocupar se ele está abatendo desconto, se ele não está abatendo desconto, como é que ele calcula. Ou seja, eu não preciso saber os detalhes da implementação deste método para poder usá-lo. E isso vai acontecer em toda a minha aplicação. Então, isso é o conceito de abstração. Ele vai mais além. Ainda não falamos das interfaces. Mas, por hora, ficamos aqui. A abstração é o conceito de esconder os detalhes da implementação de um código. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.